Olá, eu sou o professor Christian da Silva, eu sou mestre e doutor em Botânica e aqui na UDESC de Laguna eu sou coordenador do Laboratório de Botânica e do Herbário Anita Garibaldi. Neste vídeo eu vou contar para vocês um pouco sobre o artigo que a gente acabou de publicar. O título desse artigo em português é Mais um passo na resolução do polifiletismo de Panicum, POAS, dracaria, um novo gênero de florestas tropicais sazonalmente secas dos neotrópicos. Como vocês podem perceber, esse artigo ele está em inglês, ele foi publicado em uma revista internacional. O nome dessa revista é Botanical Journal of the Linnean Society. Essa revista ela pertence à Sociedade Linneana de Londres e é uma revista de alto impacto dentro da área da botânica, principalmente relacionada à publicação de temas de taxonomia, de biogeografia, de filogenia, ecologia e outros. Aqui, dentro do nosso sistema de avaliação das revistas científicas do nosso país, sistema de Quares, o Quares dessa revista ele é A1. Mas vamos para o principal, que é explicar do que se trata esse artigo científico. Dentre os vários grupos de plantas que possuem flores e possuem frutos, que é o grupo das angiospermas, tem um grupo bem diverso, que é o grupo das gramíneas. Esse grupo constitui uma família botânica chamada Poaceae, ou Gramínea, que tem aproximadamente 12 mil espécies. E essas espécies são encontradas em praticamente toda a região do globo, exceto nos oceanos. E esse grupo é um grupo que tem espécies de grande importância ecológica, mas também de importância econômica, Essas plantas dessa família estão presentes no nosso dia a dia e às vezes a gente nem sabe disso, Por exemplo, o arroz faz parte desse grupo, o milho faz parte desse grupo, o trigo, a cana-de-açúcar e várias outras espécies muito importantes. Também as gramíneas são a base da alimentação animal, então de forma direta ou indireta as gramíneas estão presentes no nosso cotidiano. E dentre as quase 12 mil espécies que tem nesse grupo, reconhecidas atualmente, uma delas se chama Panicum venezuelae. Essa planta é uma espécie que ocorre aqui na região das Américas apenas, em nenhuma outra parte do globo, e aqui ela ocupa áreas que são fragmentadas. Então ela tem parte da sua distribuição presente na região nordeste aqui do Brasil, então se estende desde os primeiros estados do Nordeste até um pouco mais ao norte. Depois essa planta reaparece no norte ali da América do Sul, em países como a Venezuela e países vizinhos. Aí depois ela reaparece na América Central, em alguns daqueles países, e também ela tem ocorrência nas ilhas do Caribe. O que motivou a realização desse estudo sobre Panicum venezuelae é o fato de que em 2009 foi publicado um estudo pela Silvana Sede e colaboradores que investigou relações filogenéticas de grupos de espécies de gramíneas da subfamília Panicoideae, que é a subfamília aonde Panicum venezuelae está inserida. Mas o que é um estudo filogenético? O estudo filogenético é aquele estudo que a gente busca entender as relações de parentesco entre grupos de seres vivos. E isso porque, atualmente, a base da classificação biológica é o reconhecimento e a nomeação de grupos monofiléticos, ou seja, de grupos que incluem todos os descendentes de um ancestral comum. E nesse estudo que Sede e colaboradores publicaram em 2009, foi evidenciado que Panicum venezuelae foi recuperada dentro dessa árvore evolutiva como uma espécie distantemente relacionada das demais espécies de Panicum, que é o gênero ao qual ela pertence. Então, por conta disso, nós começamos a investigar essa espécie um pouco mais a fundo e, para minha sorte, eu pude acompanhar essa espécie em campo porque eu estava na época estudando na pós-graduação em Botânica da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, que está numa área de transição entre Mata Atlântica e Caatinga, e lá tinha uma área de mata seca, de mata de Caatinga, com uma ocorrência muito grande dessa espécie no interior dessa mata. Então eu acompanhei a espécie em campo durante um tempo, eu depois comecei a investigar essa espécie também nas coleções científicas, ou seja, nos herbários. Então eu pesquisei herbários brasileiros e herbários estrangeiros que tivessem amostras de Panicum venezuelae para que eu pudesse entender um pouco melhor essa espécie. Então, em 2019, quando eu me tornei docente aqui na UDESC de Laguna, eu resolvi institucionalizar essa pesquisa e, a partir disso, eu comecei a contar com o apoio de uma bolsista de iniciação científica, a Júlia Hilma, que atuou comigo durante 2 anos nesse projeto para me ajudar a desenvolver esse estudo de filogenia molecular envolvendo Panicum venezuelae. Esse trabalho ele também contou com a colaboração da doutora Regiane Patrícia de Oliveira, lá da Universidade Estadual de Feira de Santana, e de 2 pesquisadores da Argentina, do Instituto de Botânica Darwinium, o Dr. Fernando Zuloaga e o Dr. Juan Manuel Acosta. Então, com o apoio de toda essa equipe, nós continuamos a investigação sobre Panicum venezuelae e avançamos uma nova etapa nesse estudo, que foi a etapa de ampliar
essa filogenia com novas amostras de táxons e também novos marcadores moleculares. Qual que era o objetivo? Era tentar melhorar a resolução dessa árvore filogenética, ou seja, a gente queria que essa árvore fosse mais resolvida e com melhores valores de suporte estatístico para que nós pudéssemos tomar decisões mais embasadas. Para isso, nós selecionamos 2 amostras de Panicum venezuelae de regiões geográficas bem distantes. Uma dessas amostras foi coletada na Bahia e a outra amostra foi obtida a partir dos herbários, que foi uma amostra de Honduras, lá da América Central. Então isso também foi escolhido de propósito porque com essas 2 amostras de locais distantes, a gente poderia verificar na filogenia se essas amostras seriam recuperadas como amostras irmãs, confirmando que a espécie realmente é uma coisa só, né? Então, nós incluímos essas 2 amostras e também incluímos uma série de outras amostras de espécies diferentes de gramíneas dessa subfamília Panicoides. Então nós fizemos 2 análises, uma análise muito grande com mais de 600 espécies diferentes numa árvore de um marcador plastidial, que é o marcador LDHF. Então essa primeira análise deu para nós uma ideia geral, né, do posicionamento de Panicum venezuelae, e depois nós fizemos uma análise mais detalhada dentro de um grupo em particular, que é a subtribo Paspalini, e dentro dessa análise nós usamos também outros 2 marcadores moleculares nucleares, os marcadores ITS e ETS. Então, essa análise, incluindo esses 3 marcadores e uma amostragem maior, ela melhorou a resolução do posicionamento de Panicum venezuelae, melhorou o suporte estatístico, mas infelizmente a gente não conseguiu ainda definir com uma certeza maior qual seria o grupo mais próximo de Panicum venezuelae. Independente disso, a nossa análise confirmou o que estudos anteriores haviam mostrado, que Panicum venezuelae é distantemente relacionado das demais espécies de Panicum que vão permanecer como Panicum, né? Então, com base nisso, a gente tinha que segregar Panicum venezuelae e transferir essa espécie para um gênero novo. Foi então que nós começamos a pensar qual seria o nome melhor para esse gênero. E essa espécie, ela tem uma característica morfológica bem peculiar na sua estrutura reprodutiva, nas suas espiguetas. As espiguetas de Panicum venezuelae têm uma das peças, que é o lema inferior, que é uma peça mais longa que as demais e que ela tem uma curvatura no seu ápice e os seus bordos mais fechadinhos para o interior, lembrando a proa de um barquinho. E quando eu conversei aqui na minha instituição com meu amigo, professor Eduardo Gentil, que é especialista em embarcações, falando sobre esse gênero novo, ele viu a semelhança dessa estrutura com a proa dos barcos vikings de antigamente, que eram chamados de dracars. Então, latinizando esse nome dracar, veio o nome Dracaria para esse gênero novo. Então, nós propusemos nesse artigo esse gênero novo e também fizemos a combinação formal dessa espécie que antes era Panicum venezuelae dentro desse gênero Dracaria. Então, atualmente, a espécie se chama Dracaria venezuelae e esse é o nome que nós devemos utilizar. Esse artigo ele também trouxe outras informações sobre essa espécie. Então, como nós investigamos a espécie em campo e também investigamos todos os registros que nós conseguimos encontrar nos herbários, nós atualizamos a descrição da morfologia dessa espécie, a variação em caracteres vegetativos e reprodutivos, e nós também atualizamos o conhecimento sobre a distribuição geográfica. E foi aí que veio uma surpresa também para nós, que essa espécie que tem uma distribuição fragmentada, né, com ocorrência aqui no Nordeste da América do Sul, depois em uma outra região do Norte da América do Sul, e depois uma porção da América Central e nas ilhas do Caribe, uma distribuição fragmentada, não contínua, ela coincidiu com a ocorrência das áreas de um bioma, que é o bioma das florestas tropicais sazonalmente secas. Então, essa espécie ela é uma espécie endêmica desse bioma, ela só ocorre nessas áreas e em nenhum outro local do globo. E esse fato, ele nos trouxe também uma nova perspectiva de que essa espécie pode ser uma espécie-chave para a gente tentar entender a evolução desse bioma como um todo e também entender a evolução de outras espécies que também são específicas desse bioma. Então, essas são etapas de estudos futuros que nós pretendemos realizar. E também avaliamos o estado de conservação da espécie, usando os critérios da União Internacional para a Conservação da Natureza, a IUCN em inglês, e essa espécie ela foi avaliada como em perigo de extinção. Tá? Então, uma espécie ameaçada porque esse bioma é um bioma altamente impactado por atividades humanas. Eu espero que vocês tenham gostado de entender um pouco mais sobre esse estudo científico que acabou de ser publicado aqui pela nossa equipe. Quem quiser ler esse artigo científico na íntegra, o link para o artigo está presente aqui na nossa bio. Agradeço a atenção de vocês e se tiverem alguma dúvida podem também nos escrever que nós iremos esclarecer. Tchau, tchau a todos!